Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos fazer a oração. A verdade não é a oração, é a consagração da água. Vocês sabem, queridos irmãos, que eu parei de fazer oração pela rádio. Não só na rádio, mas no meio de comunicação, no Facebook, que eu fazia na terça-feira. E agora eu só estou fazendo a oração na igreja, né? Só na igreja, no domingo, viu? Não adianta ir durante a semana. Só no domingo às 9 horas da manhã, tá? Com exceção das crianças. Vamos sempre alertar vocês. Toda e qualquer criança, papai, mamãe, vovô, vovó, criança está doente, criança está perseguida, não tá perturbada, podem levar para mim qualquer dia, qualquer hora, onde me encontrar, até na rua. Eu vou abençoar, eu vou orar por esta criança. Mas vocês, adultos, irmãos adultos, agora é só no domingo às 9 horas da manhã. É só domingo às 9 horas da manhã. Por quê? Porque muitos dos meus irmãos e das minhas irmãs, nesses 14 anos de caminhada, que eu fiz oração para todos os lugares, nas roças, eu fui na casa das pessoas, foram em casa, nas calçadas, nas praças. Aonde me procuraram, eu orei pelo celular, nos meios de comunicação, eu orei para todo mundo. Acontece, queridos irmãos, que as pessoas não mudam. Eu atendo a todos, eu atendo os católicos, eu atendo os evangélicos, todos aqueles que me procuram. Mas tem muitas pessoas que têm os ídolos no coração. Você tem uma religião e não quer mudar. Irmãos, eu não tenho mais religião. Eu já tive um dia. Um dia eu também tinha ídolos no coração. Um dia eu era católico. Eu fui 50 anos católico. Então durante 50 anos eu tinha ídolos no coração. Eu tinha adoração a imagens, a santos, a santas, dentro do meu coração. Mas depois que o Espírito Santo veio morar dentro de mim, e aos poucos o Espírito Santo foi me ensinando e foi mostrando na palavra, nas sagradas escrituras, que eu estava errado. E depois ele foi me ensinando a tal ponto de eu ser professor hoje para ensinar, para ser um apóstolo para ensinar. Queridos irmãos, hoje eu conheço a palavra de Deus, e Deus está sempre falando comigo, como a pregação de hoje, o profeta e os idólatras. Então, queridos irmãos, devido à Igreja Santuário do Espírito Santo, essa igreja de tantas e tantas bênçãos, tantos e tantos testemunhos, estar vazia, apenas com 15 pessoas indo num domingo, e todo mundo pedindo oração de tudo quanto é lado, católico, evangélico, pedindo oração, não está certo, sabe, queridos irmãos? Então eu conversei muito com Deus. Isso não foi assim tomado uma atitude assim, uma resolução imediata, não. Eu conversei com o Senhor. E quanto mais eu converso com o Senhor, mais o Senhor me mostra, como mostrou hoje nessa palavra de Ezequiel, o profeta e os idólatras. Tem muitas pessoas, irmão, que têm ídolos no coração e não querem mudar. Quando precisam, quando estão doentes, quando estão desempregados, quando está tendo problema familiar em casa, quando o inimigo atinge, as pessoas me procuram, mas não tiram os ídolos do coração. Ficam aí agarrados aos ídolos do coração. Bastou receber a oração, receber a bênção de Deus, que Deus tem feito maravilhas através das minhas orações, tá? E aí as pessoas voltam exatamente para a sua vida normal. Continua sempre no erro, sempre no tropeço que faz pecar. Então, queridos irmãos, depois de uma conversa muito longa com o Senhor, ele deixou claro: pare de orar por eles. Aqueles que realmente precisarem, vão buscar lá na Igreja Santuário do Espírito Santo, a igreja que está vazia, a minha casa que está vazia. Vão lá me procurar, lá eu vou atender, porque lá eu vou sondar o coração de cada um. Eu vou sondar o coração de cada um. Por isso, queridos irmãos, que eu parei de fazer oração pela rádio. Foi por isso que eu parei de fazer oração no Facebook e em qualquer meio de comunicação, queridos irmãos. Não adianta me procurar durante a semana que eu não vou orar por vocês. Agora, queridos irmãos, se vocês forem no domingo às 9 horas da manhã na Igreja Santuário do Espírito Santo, eu me entrego totalmente para vocês. Como eu disse, as crianças em qualquer lugar, qualquer hora. Crianças é pura, é inocente, mas vocês não são.
Vocês têm pensamento, vocês têm atitude, vocês escolhem o caminho que vocês querem seguir. Então busque o caminho de Deus, convertam-se dos seus pecados, convertam-se dos seus ídolos, das tuas imagens, dos teus santos, das tuas santas. Você, meu irmão evangélico, quanta coisa errada você tem fazendo também. Quanta coisa errada você faz, meu irmão evangélico, minha irmã evangélica. Para pensar. Será que Deus não está sondando você também? Será que é só os católicos que pecam? Não, vocês também pecam. A verdade, todos estamos sujeitos aos pecados. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher o que é certo e o que é errado. Então vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Vamos adorar o Senhor em espírito e verdade, abrir o nosso coração e conversar com Ele em espírito. De espírito para espírito. E é assim que nós temos que ser. Agora acontece, queridos irmãos, que nós temos irmãozinhos e irmãzinhas, às vezes com muita idade, acamados, doentes, que de fato eles não podem vir até a igreja santuário do Espírito Santo. Eu entendo isso e Deus mais ainda, porque Deus sonda o coraçãozinho deles. E são por causa dessas pessoas, desses meus irmãozinhos que tocam no coração, falam assim, se eu pudesse eu ia até essa igreja. Por causa dessas pessoas que eu continuo orando pela água. É por isso que eu consigo, sabe, no poder do Espírito Santo, consagrar estas águas. E olha, hoje eu dei um exemplo para vocês, um testemunho sobre o meu cachorro, através da água abençoada. Quantas pessoas já foram abençoadas através desta água? Quantos? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram libertas através da água consagrada? Mas será que é o João Antônio, esse homem de Deus, que consagra? Não, eu sou instrumento de Deus. Quem consagra é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que está dentro de mim, que nosso Senhor Jesus colocou. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu não quero o mal de vocês, pelo contrário, eu quero o bem de vocês. Mas eu quero que vocês abandonem a idolatria. Porque a idolatria está dentro da casa de Deus. Está dentro das casas das pessoas, está dentro das famílias. E elas precisam acabar. Porque nós estamos passando os tempos finais. O Apocalipse já chegou, queridos irmãos. As forças malignas estão agindo, estão se manifestando, conforme diz o Apocalipse. Irmãos, está na hora da colheita de Deus. Convertei-vos, voltai-vos ao Senhor, abre o teu coração, volta ao Senhor em espírito e verdade, se entregue a sua vida a Jesus. Só Jesus pode te perdoar, só Jesus pode te salvar, só Jesus pode te curar, só Jesus pode te salvar e te dar vida eterna, queridos irmãos. Santo nenhum pode, homem nenhum pode, só Jesus pode. O Pai Todo-Poderoso deu tudo para o Filho Jesus. Deu tudo para Jesus. Só Ele pode, queridos irmãos. Ninguém mais pode. Só Ele pode. Ele tem um nome que está acima de todo nome. O amado de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Ninguém mais.